Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, gente. Como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa aula extra da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Eu sou o professor e tutor Lucas Brito, e hoje eu estou aqui para passar essa aula com vocês novamente. A gente, quem acompanhou a aula ao vivo e a aula de revisão, a gente já se encontrou, a gente já se conhece, mas me apresentando aqui, eu sou engenheiro eletricista, formado pelo IFPR. Atualmente faço mestrado em Ciências da Computação na Universidade Estadual de Maringá, ok? E a minha área de pesquisa é Inteligência Computacional. Bom, gente, agora vamos falar sobre a disciplina, vamos falar sobre o que está acontecendo. Bom, gente, a maioria das atividades e das provas já acabaram, né? Nessa aula aqui, uma aula para a gente encerrar a disciplina e trazer alguns conceitos. E o que eu gostaria de passar para vocês nessa aula de algoritmos é que essa disciplina está muito atrelada ao quanto vocês vão estar treinando, ok? É uma disciplina onde você tem que exercitar sua lógica, onde você tem que, sim, de fato, decorar alguns comandos, entender como eles funcionam. Então, é um exercício, é uma disciplina de treino, ok? Então, aqui eu vou passar algumas dicas aqui para vocês treinarem, ok? Não cortando o fluxo do pensamento aqui, mas, gente, a lista de chamada tá na descrição do vídeo, ok? Depois vocês vêm, clicam, respondam ela, dê sugestão, avaliar a aula, ok? Mas no momento, foque na aula, vai estar ali disponível para você a qualquer momento, não precisa se preocupar, ok? Então, voltando aqui a falar da disciplina. Como eu disse, é uma disciplina que tem um enfoque todo em vocês treinarem, vocês praticarem. É como contas, né? Como matemática. Você precisa executar aquela operação várias vezes para você criar uma memória muscular, para você, de fato, confirmar que você aprendeu. Porque na hora que eu estiver explicando aqui e vocês estiverem concordando comigo, de fato pode estar fazendo sentido com tudo que eu estou falando para vocês. Só que na hora que você vai executar aquilo, às vezes você percebe que você não entendeu, que você não fixou, não memorizou. Então é por isso que você precisa fazer esse exercício da disciplina e praticar a programação, ok? Não fiquem só assistindo, né? É muito difícil que vocês consigam adquirir conhecimento, né? Em qualquer área, só assistindo, só vendo alguém falar sobre. Você precisa ler, ouvir, escrever. Então, todo esse tipo de coisa, ele molda o conhecimento, molda e fixa o conhecimento pra gente. Porque cada pessoa, ela aprende de uma forma diferente. Então, você precisa fazer com que esse conhecimento faça sentido
na sua cabeça. Talvez seja algo meio abstrato de estar abordando aqui, mas cada pessoa aprende de um jeito. Então é preciso que você repasse o conhecimento e veja se ele faz sentido para você, para que você de fato tenha um aprendizado. Pelo menos é algo que é, eu sinto muito isso para mim. Quando a gente dá aula, tem contato com os alunos, a gente vê que funciona da mesma forma para eles, né? Para os colegas aqui também. Então, eu acredito que para vocês seja a mesma coisa. Então, dada essa dica aqui de aprendizado, vamos falar sobre dicas de resolver exercício, de como programar. Então, aqui eu estou trazendo para vocês um site, que eu vou deixar aqui também para vocês, que é a própria documentação aqui do Python, né? Então, essa wiki dele traz exercícios para vocês praticarem. Então, traz sugestão de exercício. Aqui a gente tem estrutura sequencial, estrutura de decisão. E assim, tá aqui, né, na documentação do Python, mas vocês não precisam estar fazendo isso em Python. Vocês podem usar a linguagem a qual vocês estão mais habituados a programar, aqui, seja C++, seja C, seja Ruby, enfim. Então, aqui você tem os tipos, né, que é a estrutura sequencial. Você vem aqui e ele vai te apresentar uma lista. É claro, você não precisa fazer todos, né? Mas faça um por dia, faça 3 na semana, mas é importante que vocês façam. E claro, conforme for ficando mais fácil, mais simples para vocês, aumentem a complexidade. Existem outras formas de vocês adquirirem esses desafios, né? Que são sites como esse Code Wars aqui, que ele vai te dar desafios, às vezes vai te dar um banco de dados, vai te dar algumas instruções e você vai realizar o código e até ele é verificado, né? O seu código é verificado por outras pessoas para saber se ele está correto ou não. Você vai ter um feedback. Então, se você digitar lá desafios, algoritmos, Python no Google, aqui, vocês vão conseguir encontrar inúmeras respostas. Por exemplo, GitHubs de outras pessoas, inclusive. Deixei um GitHub para vocês com algoritmos e listas, exercícios de uma lista que são todos resolvidos um por um. Tem um download para vocês baixar, tem o download do software que eu utilizei, ok? Tem um canal de dúvidas que eu criei que está lá ativo, eu tô lá. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou responder prontamente por lá, ok? Então, existem várias formas de vocês estarem treinando, ok? Então aqui eu vou fazer um exercício junto com vocês para gente se familiarizar, vocês verem como que é o desafio, ver que às vezes as coisas não são tão óbvias assim, ok? Então eu peguei um exercício aqui, selecionei um desses exercícios aqui e abri um Colab. Esse aqui eu estou usando o Google Colab, né? Porque ele tem um notebook, ele vai ter a minha interface aqui para programar em Python, ok? Que eu escolhi para trazer por vocês, até porque a disciplina aborda muito sobre Python. Então, o desafio, né, entre aspas, exercício, seria criar um algoritmo que verifique se o primeiro e último dígito do vetor é 6. Então, assim, a princípio, né, a gente vai usar uma estrutura que faça a comparação e também uma estrutura que seja capaz de identificar a primeira e a última posição do vetor, ok? Então, vamos trabalhar essa parte primeiro. Se a gente fosse fazer uma verificação normal, falar assim, eu quero o vetor na posição 1, só um exemplo, tá, gente? É igual a 6, tá? A gente está fazendo essa verificação aqui. Mas, ok, será que a primeira posição, se a posição 1 é a primeira posição do vetor, para todos os casos, você consegue garantir isso? Então, a gente tem, principalmente no Python, a gente tem estruturas bem definidas, né? Então, se você tiver a posição 0, vou colocar a posição 0 aqui, agora sim, você sempre vai estar pegando a primeira posição do vetor. Independente de quando o vetor começar, a posição 0 vai ser a primeira. Fica meio abstrato de entender, mas agora, quando eu der o próximo exemplo,
vai ser, do final, vocês vão conseguir absorver melhor. Por exemplo, existem vetores de N posições. Quando a gente fala N, a gente quer dizer qualquer tamanho de posição. Então, eu posso fazer um vetor aqui para vocês que tem 3, né? Então, 1, 2, 3. Mas eu também posso fazer um vetor que tem 5 posições. Ok? Então, vai ter 1. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Não se atenham aos valores deles, ok? Eu só coloquei para facilitar a nossa contagem. Mas qual que é o lance? Esses dois vetores eles não têm o mesmo valor final. Então, um termina, né, na terceira posição, ou na segunda posição, se você começar a contar de 0, né? 0, 1, 2, ou 1, 2, 3. Enfim, ele tem 3 posições. Já esse tem 5. Então, para o meu algoritmo ser válido para a quantidade de vetores que vai variar esse final, eu não posso fazer para verificar o vetor, por exemplo, o vetor 3. Opa! Vetor 3 igual a 6, ok? Não vai valer para o próximo, porque no próximo, no segundo vetor aqui, esse vetor 2, a minha posição 3 não é mais a minha última. Então aqui está a jogada desse exercício. Aqui que está o pulo do gato. Então, é pensar em como que a gente pode fazer um que seja válido. Como eu falei, se o vetor, se a gente colocar posição 0, significa que essa vai ser sempre a primeira posição do vetor. Mas a gente também tem um comando que seria quase igual a ele, só que é o contrário. Então, a posição -1, né, em praticamente todos os casos aqui, falando agora do Python, vai ser a última posição do vetor. Então, fazendo isso, a gente já consegue resolver esse exercício. O resto, na próxima parte de programação, é simplesmente desenvolver. Aqui na verificação, onde está a parte mais complexa. Então, vamos lá. Return, né? Fazer um return. Return, eu vou chamar um vetor de vet. 0. Primeira posição tem que ser igual a 6. Se não for a primeira, tem que ser a primeira ou a última. Então, vet igual a vet -1, né? A última posição, igual a 6. Beleza? Então, para não ficar chamando isso toda hora, eu vou definir uma função. Função primeiro e último. E nessa função vai entrar o nosso vetor vet. Ok? Eu não vou indentar aqui o código um pouco. E aí agora a gente vai definir o nosso vetor. Vou chamar o vetor de vetor mesmo. E vou fazer ele 1, 2 e 6. Ok. Normal. E agora eu vou chamar o resultado. O resultado da nossa verificação, ele é o quê? Ele é a função. Para obter o resultado, né? Vou passar novamente para ficar mais correto. O resultado essa variável, o resultado, ela vai ser a verificação, né, da função, que vai ser realizado pela função primeiro, último, no vetor. Ok? O vet é o nome genérico, né, que eu coloquei para representar o vetor. Mas, no caso, o nome do nosso vetor é vetor mesmo. Ele poderia ser 6. Né? Então, a gente colocaria 6 aqui. Ok? E aí, por fim, né, só para a gente ver o resultado, a gente faz um print. Um print F, né, para colocar
a variável, o primeiro ou o último elemento é 6. É 6. E aí como que a gente vai fazer isso? A gente vai retornar se é verdade ou se é mentira. Então, opa. Resultado. Beleza? Então, acho que tá correto. Qualquer coisa eu dou uma corrigida aqui, errar é algo que acontece. Então, a gente vai executar o código, né? Como eu tô na plataforma do Colab, a primeira vez demora mais, porque tem que dar uma compilada. Então, o primeiro e o último elemento é 6, e a resposta é true, né? Verdade em inglês. Se não fosse, ok, vamos lá, vamos rodar de novo. False, então é falso. Bom, gente, esse foi um exemplo bem simples que eu trouxe para vocês, para a gente exercitar isso. Peço que vocês treinem, né? É mais pelo desenvolvimento de vocês. Pratiquem o material, a apostila, a disciplina dá toda a base para vocês praticarem. Então, resolvam os exercícios, desenvolvam o conhecimento de vocês, que vocês só têm a ganhar, ok? Então, gente, eu fico por aqui. Essa foi a aula extra, uma aula para incentivar vocês a praticar, que é uma disciplina de prática, ok? A lista, como eu falei, está na descrição. O link de todas as outras coisas vai estar na descrição também. Vou deixar dicas de site, documentação, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês, para ficar de fácil acesso se vocês se preocuparem apenas em treinar, em praticar, ok? Acredito que vai estar tudo certo, vocês são sempre muito esforçados, estão sempre em peso na aula. Então, eu tenho muito orgulho de vocês. Nos vemos, então, numa próxima oportunidade. Desejo a vocês uma boa noite. Então, vamos com calma, gente. É segunda-feira, depois da Páscoa. Eu sei que tá todo mundo naquele clima de domingo ainda. Mas é isso, então. Beleza? Forte abraço a todos vocês e falou!